Olá, alunos, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Cecília Rodrigues e hoje nós falaremos sobre a formação do professor de matemática. Vamos refletir. Por que trabalhar ferramentas metodológicas na formação de professores é essencial para melhorar os índices de aprendizagem em matemática? Vamos pensar um pouquinho nesta questão e em outras também que estão incluídas nesta questão. Quais seriam então as principais temáticas que a gente precisaria abordar ou que precisariam estar em uma formação de professores de matemática? Quais temáticas podem contribuir, então, para melhorar os índices de matemática dos estudantes brasileiros? E qual é a parcela do impacto da formação de professores na evasão de profissionais nas áreas da educação? Ou melhor, como a falta de capacitação e, às vezes, a falta de preparo para lidar com os desafios da educação, né? E essa falta de preparo pode vir aí de uma ausência de uma formação continuada, contribui, às vezes, de forma significativa com a evasão desses profissionais da área da educação. Então, muitas vezes, uma formação de professores continuada pode contribuir para a permanência desses profissionais na área da educação, pois estarão aí melhor preparados, né? E continuamente preparados para lidarem com os desafios da educação. Então, o nosso propósito aqui é refletir quais são essas temáticas, que temáticas são importantes e fundamentais de estarem presentes nesta formação de professores. Vamos então primeiro falar um pouquinho aí do papel do professor, né? Nessa questão da aprendizagem, é um papel fundamental, importantíssimo. E o papel desse professor é o de mediar o conhecimento, né, para o estudante recepcionar aí essa mediação, recepcionar essa intervenção do professor de forma positiva, para que ele aprenda, para que ele construa o seu próprio conhecimento, né? Então o professor, ele é um dos grandes responsáveis por fazer com que o aluno tenha essa mediação entre ele e o objeto de conhecimento de uma maneira assim muito assertiva, muito eficiente, muito feliz, né? Por que não, né? Porque uma aprendizagem não pode ser algo feliz, né? Algo satisfatório, algo prazeroso, né? E o professor, ele pode auxiliar muito para que essa mediação seja muito satisfatória e muito exitosa para o estudante. Então esse papel de mediação é fundamental, né? Outros veículos também fazem mediação, certo? Mas o professor, ele tem todo o aparato profissional, pedagógico, para que essa mediação seja muito bem pensada, muito bem planejada, para que ela seja também adequada de acordo com a faixa etária do estudante, de acordo com os conhecimentos prévios do estudante. Então o professor é um profissional extremamente capacitado para que essa mediação seja muito eficaz nessa aprendizagem. O professor é aquele que conhece aquele conteúdo, né, escolar, o conteúdo da sua disciplina, a linguagem escolar da sua disciplina, então ele também entende e compreende sobre esse conteúdo, e a questão é como é que eu transponho, né, esse conteúdo para o aprendizado efetivo do meu estudante. Porque uma coisa é eu apresentar o conteúdo para o meu aluno, outra coisa ele é efetivamente aprender este conteúdo. São duas coisas diferentes. Eu posso estar dando uma aula com conteúdos interessantíssimos, mas eu não estar garantindo a aprendizagem do estudante que está sentado assistindo a minha aula. Então, como que eu garanto que ele aprenda? São duas coisas diferentes. Ouvir alguém falando sobre um conteúdo não é necessariamente aprender sobre um conteúdo. A pessoa não necessariamente está conseguindo entender o que você está falando ou interagir com aquelas informações que você está passando. Então é muito importante que o aprendizado seja garantido, né? Acima de passar todo o conteúdo, o aprendizado precisa ser garantido. E como que a gente engaja o docente, né, para que ele seja um ser ativo nesse processo de transposição do conhecimento, tá? Ou de contextualização desse conhecimento. O trabalho do professor, ele consiste em gerenciar a classe, né? Gestar a classe, gestar a matéria, né? Gerenciar a turma, então fazer com que a turma compreenda, entenda, participe do processo, mas ele também precisa trazer esses elementos, né, referentes à sua matéria para a turma, né, para a turma aprender e construir o seu próprio conhecimento, certo? E qual que é o impacto, então, né, de um bom professor, certo? Como que um bom professor pode assegurar que o seu aluno esteja efetivamente aprendendo? Uma excelente pergunta, né? Qual que é o seu conceito de uma boa aula? Quando você fala, tive uma boa aula hoje, né? Qual que é o conceito de uma boa aula? Que elementos precisa ter nessa aula que não podem faltar dessa aula para que você considere que ela é uma boa aula? E a visão de uma boa aula, ela é igual para todo mundo? Ela é igual para alunos, igual para professores? Às vezes o professor sai da sala e fala assim, dei uma boa aula hoje. Mas será que os alunos também sentem que foi uma boa aula para eles, né? Ou então os alunos falam, nossa, que aula maravilhosa hoje. Será que o professor também sentiu, né, essa mesma satisfação? Entendeu também que aquilo foi uma boa aula? Às vezes são visões diferentes, né? Então o que a gente faz para que seja uma boa aula para ambos, né? Uma boa aula é aquela onde ocorre efetivamente o aprendizado. Veja só essa citação do Hatch aqui, né? O professor, ele pode impactar o aluno de diversas formas. Através do sentimento de pertencimento, através do despertar da vontade e do entusiasmo de aprender, através do respeito por si e pelos colegas, entre outras habilidades que vão muito além das habilidades pedagógicas. Então, seu impacto com o seu aluno vai muito além da mediação do conhecimento, né? Você pode impactar o seu aluno de muitas outras maneiras, elas também precisam ser consideradas, porque elas fazem parte do papel do professor na vida do estudante, certo? E como é que a gente pensa nesse planejamento de aulas, né? O planejamento, claro, é um momento fundamental em todas, né, as atividades pedagógicas, e o professor precisa ter muita clareza da intencionalidade pedagógica e da adequação de todos os instrumentos metodológicos que são propostos. Essa intencionalidade precisa ficar muito clara. Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo com essa aula, né? Que habilidade que eu quero que meus alunos aprendam e entendam ao final deste processo? E os professores que buscam constantemente o aprimoramento, eles compreendem o planejamento como essencial para o desenvolvimento das suas atividades. E não só essencial, mas dinâmico. Ele também muda ao longo do tempo, né? Hoje eu planejo uma aula para essa semana que vem. Mas ao longo dessa semana eu tive experiências com os estudantes que me disseram que aquelas estratégias metodológicas que eu planejei para a semana que vem não vão ser suficientes. Eu preciso replanejar. Preciso voltar para o meu planejamento, observar o que foi feito, o que foi pensado e reavaliar se aquelas estratégias estão adequadas para os meus estudantes, né? Então, a ideia do planejamento e do aprimoramento constante do planejamento é verificar, né, que a gente tenha uma execução de sequências didáticas cada vez mais eficientes. Então, com o passar das experiências, com o conhecimento maior que esse professor tem da turma, dos alunos, da heterogeneidade da sala, né, ele consegue adaptar atividades de forma cada vez mais bem pensada, melhor, né, para a turma como um todo. Segunda citação aqui do Haidt, né?
Um planejamento adequado aumenta a probabilidade do aluno atingir a aprendizagem esperada. Então, sempre o professor precisa ir para a aula com um bom planejamento e com elementos que também não podem faltar deste planejamento. E como é que é o professor diante de tantas inovações curriculares, né? O professor ele precisa se aprimorar constantemente, né? Porque os currículos, eles inovam constantemente, né? Então, essas demandas curriculares, elas mudam de escola para escola, mudam com o passar da restauração, né, dos documentos pedagógicos. Então, é importante que o professor esteja sempre se atualizando e buscando quais são essas novas demandas curriculares, né? O professor também precisa se atualizar frente às novas tecnologias e as novas metodologias de aprendizagem, aprimorando as suas práticas pedagógicas. Existem teorias recentes de aprendizagem que são muito interessantes, baseadas em pesquisas quantitativas e qualitativas, de que funcionam muito bem e são muito importantes que o professor tenha acesso e conhecimento dessas pesquisas. E buscar, claro, amparo das formações para trabalhar com a diversidade de estudantes. Então, os estudantes têm uma diversidade muito grande na sala de aula. Como é que eu trabalho com essa diversidade, né? Como é que eu entendo? Diversidade de contexto, diversidade cultural, né? Capital cultural diferenciado. Então, tem estudantes que vêm de famílias que incentivam muito a leitura, o estudo, conseguem proporcionar muitos elementos aí de enriquecimento cultural para o estudante. Tem estudantes de famílias que não conseguem proporcionar, né, esse enriquecimento cultural muitas vezes por falta de possibilidade financeira. E aí, como é que eu trabalho com essa diversidade de estudantes, com essa diversidade de capital cultural que esses estudantes trazem para a sala de aula, né? E aí a sala de aula precisa fornecer essas questões, precisa enriquecer o repertório desses alunos, possibilitar que eles tenham vivências diversas, diversificadas, que possam auxiliá-los no processo de aprendizagem, né? A escola também precisa fornecer essas experiências diversificadas, né, para o estudante. E não menos importante, o professor ele deve sempre buscar investigar a sua própria prática. O professor é um pesquisador da sua própria prática. Não pode se conformar em manter sempre a mesma prática, as mesmas propostas metodológicas, as mesmas atividades, passar ano, sair ano, continuar fazendo as mesmas coisas que fazia 10 anos atrás. O professor precisa sempre buscar inovação, porque as turmas são diferentes. Cada turma responde de um jeito, cada grupo de alunos tem uma necessidade, uma demanda diferenciada. Então, os planejamentos precisam sempre ser revistos. E o professor precisa investigar a sua prática, parar em alguns momentos para refletir, né? Como é que foi minha aula hoje? Meus estudantes atingiram os objetivos que eu propus, né, para eles? Eu consegui fornecer feedback para os meus alunos? Consegui fazer com que eles entendam o processo educativo que eles estão? Tive desafios? Quais foram? Como vou entrar na sala de aula, na próxima aula, para superar esses desafios? Então, nós precisamos ser, como professores, investigadores, né, cientistas da nossa própria prática, registrar isso, refletir, ter momentos para conversar com os pares, é essencial, né, compreender, fazer uma troca com outros professores para entender como é que algumas questões podem ser repensadas. Então, é bastante importante que o professor esteja aí a par de todas essas questões, certo? Então, fica aí algumas reflexões. Eu agradeço muito pela atenção de todos vocês. Obrigado e bons estudos. Olá, alunos, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Cecília Rodrigues. Nós vamos agora falar sobre alguns temas que podem estar presentes na formação de professores de matemática. Bem? Bom, vamos para o primeiro tema, que é a teoria cognitivista. É uma teoria bastante importante que nos ajuda a compreender como que se forma o pensamento no indivíduo. Essa teoria cognitivista é uma teoria interacionista, foi proposta por Jean Piaget, e ela traz aí alguns elementos bastante importantes nessa compreensão do desenvolvimento da aprendizagem. Ela ressalta a importância de processos mentais cognitivos na aquisição, organização e armazenamento do conhecimento adquirido. Ela propõe que a assimilação e a acomodação são os principais mecanismos utilizados pelo indivíduo para a aquisição de novos conhecimentos, lembrando aqui, né, que esses processos de assimilação e de acomodação, eles são vindos daquela questão do equilíbrio e do desequilíbrio da aprendizagem, né? Então, o indivíduo se depara com algo novo, ele entra em desequilíbrio cognitivo. E para ele voltar a equilibrar-se, essas duas vias, que são a assimilação e a acomodação, elas entram aí, né, em atividade para que o indivíduo volte a se equilibrar. Então, primeiro ele assimila aquele novo conceito com base em conhecimentos já adquiridos, verifica as semelhanças, a partir do momento que ele não encontra, ele acomoda aquela estrutura mental, aquela nova estrutura mental, aquele novo objeto conhecido, e a partir dessa acomodação é que dá o retorno, né, dá-se o retorno aí a um estado de equilíbrio e é onde adquire-se o conhecimento, segundo a teoria de Jean Piaget. E por último, a aprendizagem se dá por meio das representações de mundo que o indivíduo constrói através de suas experiências, né? Essas experiências, essas interações que o indivíduo tem com o meio que o cerca é que possibilitam essa aprendizagem, né? Essas possibilidades de aprendizagem se dão então através dessa interação, certo? Bom, continuando, então, um outro tema que pode estar presente também na formação de professores é a teoria socioconstrutivista, que também é uma teoria interacionista, como a teoria do Jean Piaget, porém ela tem algumas diferenças, tá? A teoria socioconstrutivista, ela veio aí do psicólogo Levi Vygotsky, e ela ressalta a importância da interação social do indivíduo para a construção do seu conhecimento, tá? No caso aqui da teoria socioconstrutivista, a linguagem é uma mediação muito importante entre esse indivíduo e o conhecimento, tá? Para Vygotsky, a linguagem é fundamental, né? A linguagem é o maior mediador, né, entre esse indivíduo e o meio que o cerca, e a linguagem promove, né, esse desenvolvimento da aprendizagem, certo? O meio social, para Vygotsky, é fundamental para promover tanto a interação com outros indivíduos, quanto a negociação de significados com outros aprendentes. Então, não só eu interajo, quanto essa negociação de significados, né? Esse momento de você estar diante de um par e verificar se vocês entenderam a mesma coisa sobre aquele objeto, né? Dialogar sobre esse entendimento, sobre esse conhecimento, chegar num consenso, ter as suas discordâncias, ter as suas concordâncias.
Então, esse processo também é bastante importante, né, na teoria socioconstrutivista. E trabalhos em grupo, né, são colocados aqui como bons exemplos de oportunidades de construção de conhecimento justamente por causa desta negociação, né, de significados em relação àquilo que se aprende, essa possibilidade de construir conjuntamente esse conhecimento. E para Vygotsky, né, a aprendizagem é que promove o desenvolvimento do indivíduo. Né? Quanto mais ele aprende, mais ele se desenvolve, segundo a teoria socioconstrutivista. Então, uma outra possibilidade aí de tema para a formação de professores. Né? Tanto a teoria construtivista quanto a socioconstrutivista, os professores vão encontrar com muita frequência em documentos pedagógicos e em artigos sobre o tema. Temos também, então, a teoria da aprendizagem significativa do David Ausubel, né? Ela privilegia, nesse caso, a importância daquele conhecimento prévio. Então, o conhecimento prévio que o estudante traz para a sala de aula, né, ou para aquele momento de aprendizagem, ele é privilegiado dentro desta teoria, né? E é através desse conhecimento prévio que ele vai poder construir novos conhecimentos, né? Então, ele traz essa noção, essa interação anterior, depara-se com algo novo, e a partir deste novo, e com base no que ele já conhece, é que ele passa a construir um novo conhecimento, né? Para o autor, os alunos têm uma melhora na capacidade de retenção de novos conhecimentos quando estes associam-se a conhecimentos prévios. Então, se eu já conheço algo parecido com isso, eu tenho a capacidade de associar esse novo conhecimento que eu estou obtendo com algo que eu já compreendo, que eu já entendo, a minha capacidade de assimilação é muito maior, e a minha capacidade de retenção também é muito maior nestes casos. Então, essa é a teoria da aprendizagem significativa, também é um tema muito bacana para estar na formação de professores. Tá? Outro tema é a educação através da perspectiva inclusiva. Né? A perspectiva inclusiva ela é fundamental para todas as relações sociais, na escola não seria diferente. Ela é fundamental estar nos ambientes escolares, porque elas fazem com que o professor tenha mais sensibilidade a perceber as diferentes necessidades dos estudantes, mesmo que esses estudantes não tenham transtornos neurológicos ou de aprendizagem ali significativos e evidentes. Às vezes o aluno tem uma bagagem menor de conhecimento naquela disciplina, naquele conteúdo, tem um pouco mais de dificuldade para desenvolver seu aprendizado. Então, essa percepção de todos os indivíduos como seres únicos, né, que têm o seu próprio tempo de aprendizagem e que precisam de estratégias diferenciadas para se desenvolver, ela vem muito aí nessa educação na perspectiva inclusiva. Né? Então, trago aí mais compreensão a essas necessidades individuais, pedagógicas dos meus alunos. Reflete também sobre estratégias metodológicas que sejam adequadas para atender à diversidade de uma sala de aula, né? Buscando desenvolver as habilidades o máximo possível, sair de um A e ir para um B, né? Sair de um ponto, chegar em outro ponto. Então, como vamos desenvolver, né? Mesmo que a gente não consiga, às vezes, desenvolver todos os alunos, que todos cheguem no mesmo ponto, que todos avancem, que todos se desenvolvam, né? Esse que é o objetivo, que todos se desenvolvam, certo? Segundo Rodrigues, 2022, que está lá nas nossas referências, 40% dos professores ainda não realizaram nenhuma formação voltada para a educação inclusiva. É um número muito, muito relevante, né? Quase metade dos professores. Então, realmente é necessário entender o quanto isso precisa estar presente na formação continuada dos docentes. A gente precisa ter esse olhar sensível para a educação inclusiva, precisa compreender o papel desse aluno, né, na classe, na sala de aula, e como que a gente pode personalizar essa aprendizagem para esse estudante. E essa formação continuada, né, que é importantíssima para o professor, ela é uma aliada para que esse professor possa identificar e atender os diferentes perfis de estudantes de uma sala de aula, certo? Por fim, né, um outro tema que pode estar presente aí na formação de professores são os temas de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Né? É interessante que esses temas eles sempre estão voltados para a contextualização dos problemas, não só matemáticos, mas dos problemas de diversas disciplinas. E eles fazem com que essa contextualização torne o conteúdo, o problema a ser resolvido, mais atrativo. Então, se faz parte da minha realidade, ou se é um tema do meu interesse, isso faz com que eu tenha mais interesse em participar da resolução desse problema ou da solução final desse problema. Né? A interdisciplinaridade, ela busca conceitos em várias disciplinas, certo? Assim como integrar várias disciplinas para compreender determinados fenômenos. É o que a gente sempre diz. Na escola, as coisas estão encaixotadas em disciplinas, mas na vida, isso não acontece, né? Os problemas reais, eles não estão encaixotados. Eles estão vívidos, né? Eles são dinâmicos. Então, você vai precisar de conhecimento em todas as áreas do saber para poder resolver um problema interdisciplinar. Então, um problema, por exemplo, de meteorologia, né? Um problema que vai envolver a física, a química, um problema de ecologia, vai envolver a matemática, a biologia. Um problema de meio ambiente, né? Um problema de poluição no rio, pode envolver a filosofia, a sociologia, a geografia, a história daquele lugar, daquele contexto, daquelas pessoas, a química da água, a biologia dos animais que ali correm risco e das pessoas que estão no entorno também, né? Que podem correr risco em relação à saúde. Então, os problemas, eles são interdisciplinares. Então, se a gente começa a trazer esse olhar também para a escola e para a formação de professores, a gente possibilita um contexto muito maior dessas questões, né? E a transdisciplinaridade, né? É aquele termo que se refere a transcender as barreiras disciplinares. Não existem barreiras fixas entre as disciplinas, né? É um conceito avançado já. Então, quem sabe um dia cheguemos, né, a ter aí um trabalho transdisciplinar. Acho que ainda estamos caminhando, né, para uma interdisciplinaridade, para um dia a gente realmente conseguir romper efetivamente com todas essas caixas disciplinares, né, que a gente tem nos currículos e tudo mais. Mas a ideia é enxergar esses conhecimentos dentro dessa perspectiva pluralista sem conseguir definir quais são as disciplinas envolvidas nas resoluções, né, de tão amarradas umas às outras que elas estariam, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessas temáticas. Muito obrigada pela atenção de todos e bons estudos. Olá, alunos. Meu nome é Ana Cecília Rodrigues. Sejam bem-vindos à aula onde colocaremos nossas reflexões sobre a prática.
Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho em relação a essa relação do professor-aluno, quanto essa relação é importante dentro desse processo de aprendizagem, né? E é importante que o professor reflita sobre essa relação, né? Porque precisa haver este respeito dentro dessa relação e precisa também haver ali alguns princípios, né, que norteiem esta relação. É uma relação que precisa estar baseada em questões éticas, de respeito e de escuta, para que esse processo de ensino-aprendizagem ele possa ser viabilizado de modo fluido, para que haja fluência, sem muitos ruídos nesse processo. É claro que conflitos dentro de relações humanas são naturais, né, que ocorram, mas sempre que há divergência de pontos de vista, né, essas divergências precisam ser dialogadas sempre num espaço de respeito, de ética, de escuta do outro, daquilo que o outro traz, né, considerando as experiências que o outro traz. Se você trabalhar ainda com jovens ou com crianças, né, é importante que você se lembre de que você é o adulto que vai trazer a mediação nessa relação com esse adolescente, com essa criança. Com esse adolescente, essa criança vai trazer a sua bagagem, né? Sua bagagem social, familiar para dentro da sala de aula, e você como professor vai mediar essa bagagem que esse estudante traz com aquilo que ele está adquirindo de conhecimento na sala de aula. Então, muitas vezes ele vai ter dificuldade de colocar a sua opinião, de falar sua argumentação, e o professor precisa auxiliar ele a trazer essa argumentação de forma respeitosa, ouvindo o outro, escutando o outro, né? Sempre respeitando o direito do outro de falar, de ser ouvido, e claro, respeitando ali os direitos, né, das pessoas que estão naquela sala, com muita ética, com muita escuta, certo? Os alunos que se sentem, né, compreendidos e valorizados, eles tendem a se desenvolver melhor nas atividades pedagógicas propostas pelo professor. E tem que ter, né, esse estabelecimento de limites, né? Mas esse estabelecimento de limites dentro dessa relação professor e aluno, ela não impede que exista essa relação, certo? E essa relação precisa prezar pelo quê? Pelo reconhecimento do papel do outro dentro do processo educativo, né? O professor, ele não é o detentor do saber, o professor é o mediador do conhecimento. Então, o aluno também tem voz ativa nesse processo. E ele também precisa trazer essa voz ativa para dentro do processo de aprendizagem dele, construir junto esse processo. Isso permite o que a gente chama de uma relação dialógica entre ambas as partes, entre professor e aluno, certo? Vamos falar um pouquinho, então, do papel da didática e do contexto na aprendizagem da matemática. A didática, acompanhe comigo, é um ponto crucial no engajamento dos estudantes. E o estudo da didática precisa ser realizado pelos profissionais que trabalham com a educação. Estudar didática e compreender estratégias de ensino são pontos fundamentais num bom planejamento de aula. A gente precisa considerar o perfil dos estudantes, as questões que contribuem para o processo de aprendizagem, para que esse processo seja um processo que engaje o estudante a ser um aluno ativo, né? Não passivo dentro desse processo, mas ativo, que ele tenha voz ativa para a construção desse processo. Acompanhe comigo a citação: contextualizar os conceitos matemáticos é uma estratégia didática que torna o ensino das habilidades e expectativas pretendidas algo significativo para o aluno. Situações do cotidiano são muito bem-vindas para ilustrar conceitos matemáticos contextualizados, tá? Então é muito importante que haja contexto, e que haja contexto pertinente, haja contexto aproximado da realidade do aluno. E para que seja compreendido, né, por parte do professor, que contexto é esse, ele precisa conhecer os seus alunos, precisa conhecer o seu perfil de estudante, né? Sentar-se com seus alunos, conversar com eles, dialogar, né? Obter ali informações sobre o que eles gostam de aprender, como que eles aprendem, e a partir dessas informações desenvolver atividades para esse perfil de alunos, né? Com contexto adequado para esses estudantes. Com certeza o professor vai ter muito mais sucesso, né, na sua tarefa, certo? Ainda falando da didática, a didática, acompanhe comigo, ela deve sempre promover possibilidades para que o aluno seja ativo no seu processo de aprendizagem, tá? Uma aula que não possibilita que o aluno traga seu ponto de vista, fale, colabore e seja ativo no processo, é uma aula que tem pouca probabilidade de ser eficaz na aprendizagem do estudante. Então, essa aula precisa proporcionar a oportunidade do estudante ser ativo nesse processo, né? Então, como? Qual estratégia o professor vai usar para que isso efetivamente ocorra? Será que é uma boa estratégia o professor dominar todo o tempo de aula falando o tempo todo sem a participação dos seus estudantes, né? Será que o professor, ao sair dessa aula, vai considerar que foi uma boa aula porque ele conseguiu falar 50 minutos da aula sem ser interrompido? Mas será que efetivamente uma aula dessa promove a aprendizagem dos estudantes? É um bom questionamento, né? Vejam só que o aluno, passando a ser protagonista do processo, ele não é apenas um espectador, né? Ele se apodera dos conhecimentos e ele consegue mobilizar para outras situações, que esse é o grande objetivo da aprendizagem. Ele conseguir captar o que ele aprendeu e inserir em outros contextos, em outras situações, né? Fazer essas pontes, né, entre as habilidades adquiridas para fora da escola, certo? Muito bem. E essa contextualização passa a dar significado e vida ao conhecimento. De novo aí, motivando os alunos a estarem inesgotavelmente buscando pelo saber, que é o nosso grande objetivo, né? O que a gente quer? Que o nosso aluno esteja buscando pelo saber, que ele seja autônomo nessa busca pelo saber, que ele tenha interesses próprios e consiga buscar informações e conhecimento sobre esses interesses próprios, certo? Continuando, vamos falar um pouquinho sobre o papel da avaliação também, que é bastante importante nesse processo de aprendizagem. A avaliação, que a gente vai chamar aqui de avaliação formativa, né? Porque ela faz parte de um processo avaliativo, ela tem um papel fundamental e ela é utilizada para identificar avanços e dificuldades no processo educativo. Importante esse ponto aqui, ó, permitindo que o replanejamento seja efetivado sempre que necessário. O planejamento.
ele não é feito para ficar estático, parado e não ser mudado, né? O planejamento, ele é para ser vivo, dinâmico, ele vai se modificar com o passar das experiências de sala de aula. Então você estará na sala de aula e você vai ter uma experiência com os alunos vão te passar algumas informações que talvez você precise modificar a sua estratégia avaliativa da semana seguinte que você estava planejando por conta dessas novas informações que seus alunos estão te fornecendo. E um professor atento à aprendizagem dos estudantes é um professor que está atento ao seu planejamento, né? É um professor que vive esse planejamento, que faz com que esse planejamento seja ativo, que ele seja dinâmico. Então a avaliação formativa, ela nos permite replanejar sempre que necessário. Se eu tive um resultado que estava aquém daquilo que eu esperava e eu acredito que eu precise trazer alguns pontos, né, específicos nas minhas próximas aulas para reforçar alguns conhecimentos ou promover atividades que ajudem o meu estudante a entender melhor aqueles conceitos, eu vou me replanejar. E quem me deu esse indício foi a avaliação formativa. Então ela é fundamental para que a gente replaneje também o nosso processo, né? Por isso a gente precisa escolher assertivamente os instrumentos avaliativos. Existe uma diversidade enorme de instrumentos, né, avaliativos. A gente precisa escolher assertivamente esse instrumento e vai depender muito do nosso objetivo de sala de aula. Precisamos refletir sobre esse instrumento. Será que esse instrumento está me dando o resultado que eu preciso sobre a minha turma? Será que esse instrumento está me dando o feedback que eu quero dos meus estudantes, para que eu possa compreender quais são os pontos que eu preciso trabalhar com eles novamente, né? E outros critérios que a gente também pode considerar através dessa avaliação, como, por exemplo, quantidade de alunos por sala, perfil dos meus estudantes, o nível de aprendizado que os meus estudantes estão, objetivos do meu planejamento, né? Então, tudo isso na hora de escolher um instrumento avaliativo, eu preciso ter em mente, certo? E ainda sobre avaliação formativa, bom, como é que eu posso, né, quantificar instrumentos avaliativos que são qualitativos? Preciso transformar um instrumento avaliativo que é qualitativo em quantificação, preciso dar uma nota, colocar um 8, 9. Bom, será que é a única forma da gente avaliar? É colocando notas numéricas, né? 5, 6, 8, 9, 10, certo? Será que é a única forma de avaliar? Veja bem, se o professor pede que os alunos façam um seminário de matemática, né? Como que ele deve avaliar esses estudantes? Já que eles não estão fazendo aí uma prova típica, né? Mas como ele deve avaliar esses estudantes? Né? Uma alternativa para esse tipo de situação é a criação de rúbricas de avaliação. Veja assim comigo, ó, acompanha aqui. As rúbricas podem ser criadas pelos professores para atenderem a critérios específicos, de acordo com os interesses e objetivos das atividades propostas. Essas rúbricas podem, inclusive, serem criadas justamente com os estudantes e compartilhadas ainda no início do processo avaliativo. Assim, os estudantes terão ciência do que precisam atingir com a atividade. Na verdade, não só pensando nas rúbricas, mas todo o processo avaliativo. A gente tem que compartilhar com os estudantes, né? Eles precisam ter ciência de como eles estão sendo avaliados. Precisa ser compartilhado com eles, o que a gente espera deles. Isso é uma comunicação clara, né? Honesta com o meu estudante, né? Eu preciso disso de você. Então procure atender esses objetivos, que é o que eu preciso que você atinja para poder ter uma aprendizagem significativa nesse conceito. E se você não atingir, estaremos juntos, né? Estarei te auxiliando nesse processo para que você consiga chegar lá, certo? Muito bem, então. Vamos para um quiz, né? Para a gente treinar os nossos conhecimentos. Vem comigo, por favor. A teoria proposta pelo psicólogo David Ausubel reforça a ideia de que para ver a aprendizagem é necessário que o aluno consiga estabelecer uma conexão entre o conteúdo que será aprendido e seus conhecimentos prévios. A qual teoria a questão se refere? Alternativa A, teoria cognitivista. Alternativa B, a teoria socioconstrutivista. Alternativa C, teoria da aprendizagem significativa. Ou alternativa D, avaliação formativa. Vou pedir para você pausar esse vídeo, responder a questão e voltar daqui a pouquinho. Bom, voltando aqui para a nossa pergunta, a resposta para esta questão é a letra C, teoria da aprendizagem significativa, né? Então, quem traz aí essa questão da teoria da aprendizagem significativa é o David Ausubel, onde ele traz a importância, a relevância desses conhecimentos prévios do estudante para a aprendizagem desse estudante, certo? Bom, muito obrigada pela atenção de vocês, desejo a todos bons estudos. Olá, alunos. Meu nome é Ana Cecília Rodrigues e estarei com vocês agora nesse momento onde vamos colocar a teoria em prática. Então vamos lá. Pensando que nós conversamos um pouco aí sobre avaliações formativas, né, nas nossas aulas, e que elas são um importante instrumento de trabalho para o professor, porque elas permitem verificar quais habilidades já foram atingidas pelos alunos e quais ainda precisam ser desenvolvidas, claro, né? E aí, com esses resultados, o professor também pode reavaliar o seu planejamento sempre que necessário, tá? Então vamos para essa situação problema. Veja só. Imagine que você trabalha em uma sala de aula com alunos de diferentes níveis de aprendizagem e propôs a eles uma atividade com a seguinte temática. Faça uma pesquisa sobre o nosso sistema monetário e explique para seu colega de sala como ele funciona. Pensando nesta atividade, crie uma rúbrica de avaliação que forneça objetivos claros para compartilhar com o estudante. Então vamos pensar como é que a gente vai resolver esta situação problema, né? Ele pediu para a gente criar uma rúbrica de avaliação. Então, que elementos que a gente precisa pensar para criar essa rúbrica de avaliação? Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide, olha só. A gente precisa, né, pensar primeiro nos objetivos que a gente planejou atingir com esta atividade. O que a gente pretende, né? A gente tem a temática, que é fazer uma pesquisa sobre o sistema monetário e explicar para um colega de sala como esse sistema funciona. Então esse é um objetivo. Eu preciso que essa pesquisa seja clara, seja didática, né? Seja disponível assim para o meu colega de sala, visualmente falando, né, graficamente falando. Então talvez esses sejam alguns objetivos que a gente precise incluir nesta rúbrica de avaliação. Então essa rúbrica, ela vai ser composta por aquilo que o professor quer avaliar com a atividade. Precisa ficar bem claro, né? O que ele quer que o aluno entenda no final desse processo? O que ele quer que o aluno compreenda, mobilize no final desse processo? Né? Quais são os ganhos que ele pretende que o aluno tenha no final desse processo?
Pensar no público que vai realizar essa atividade, né? Porque dependendo do nível de escolaridade, você também pode diferenciar o seu nível de exigência na rúbrica. Você pode até pedir os mesmos itens, por exemplo, para diferentes públicos. Porém, você pode diferenciar o nível de exigência também dentro da rúbrica, é possível fazer isso, né? E pensar que a rúbrica, muito mais do que só avaliar, ela serve também como um instrumento de feedback para a aprendizagem deste aluno, porque ele vai ter acesso a uma avaliação que é qualitativa do seu processo. Ele vai entender se ele atingiu o ponto esperado pelo professor, o quanto faltou para ele atingir esse ponto, quais foram os pontos mais frágeis desse processo avaliativo, quais foram os pontos mais fortes. Ele vai conseguir entender dessa dimensão, e esse feedback é muito importante para que em próximas oportunidades esse aluno consiga mobilizar aqueles conhecimentos em outros momentos, né, em outros modelos, em outros desafios propostos pelo professor, certo? É muito importante que esses 3 itens sejam bem pensados e refletidos antes da construção das rúbricas. Vamos dar uma olhadinha, olha só, um exemplo de rúbrica aqui na tela, né? Então, eu selecionei aqui 2 critérios para essa atividade, tá? Um critério é o aluno compreende a diferença entre valor e quantidade, e o outro critério é o aluno compreende a relação entre centavos e reais, né? Referente aí à temática da nossa atividade. Veja que cada um desses critérios tem alguns níveis, né? Dentro dessas rúbricas. Então tem 4 níveis. Essa é uma rúbrica com 4 níveis, mas você pode criar uma rúbrica com 3, com 8, 10 níveis, quantos julgar necessários, certo? Muitas eu vejo assim com 4 níveis, né? Então o primeiro nível de não atingiu aquela habilidade proposta. Atingiu parcialmente a habilidade proposta. Atingiu, né, a habilidade proposta satisfatoriamente, ou superou, foi além do esperado, superou o objetivo. Esse aluno se desenvolveu mais, foi mais autônomo, buscou novos conhecimentos. Então tá aqui 4 possibilidades de avaliação desse estudante. E aí, dentro de cada um desses critérios, você pode estabelecer o que é o não atingiu, por exemplo, né? Então, em relação à diferença entre valor e quantidade, o não atingir seria um aluno que não consegue, por exemplo, diferenciar valor e quantidade. O atingiu parcialmente seria, por exemplo, um aluno que sabe que são conceitos diferentes, mas não consegue explicar cada um desses conceitos. O atingir o objetivo seria um aluno que sabe a diferença entre os conceitos, como o anterior, mas que consegue explicar as diferenças, tá vendo? Tem uma diferença do aluno da rúbrica anterior. E o superar é o aluno que, além de saber as diferenças e além de explicar, né, ele consegue citar exemplos para outros colegas. Então, ele foi além, certo? Então, esse é um exemplo. Vamos para o de baixo. O aluno compreende a relação entre centavos e reais. Então, se ele não atingiu, né, possivelmente ele não consegue, então, diferenciar centavos de reais, tá com essa dificuldade. O aluno que atingiu parcialmente, ele sabe que são conceitos diferentes, né, mas não consegue explicar cada um deles. Tem dificuldade. O aluno que sabe diferenciar centavos e reais e consegue explicar as diferenças é aquele que atingiu o objetivo, certo? Que esse era o objetivo. Agora, o aluno que sabe explicar as diferenças entre, né, centavos e reais e demonstrar, né, sabe explicar, sabe diferenciar e sabe demonstrar, né, explicar, ele também pode demonstrar por meio de exemplos, né, exemplos diferenciados para outros colegas ou para o próprio professor, certo? Então, esse aqui é um exemplo de uma rúbrica para essa atividade que foi proposta. E aí você pode ter muitos outros critérios além desses, dei só alguns exemplos, né, para vocês entenderem como que isso pode ser construído. Isso também pode ser construído coletivamente junto com o aluno em sala de aula. Isso pode ser construído coletivamente junto com um colega numa formação de professores. Então é muito interessante porque ela traz essas questões qualitativas dentro de um campo de avaliação. Isso aqui serve como um feedback sensacional para o estudante. Né? Dicas para a construção de boas rúbricas. Vamos lá. Primeiro, tem que ter critérios bem definidos e bem claros para o estudante, certo? Segundo, esses critérios, eles têm que estar de acordo com o planejamento pedagógico do professor. Então, quais são os objetivos do professor para aquele bimestre, para aquele semestre, para aquela semana? E esses critérios têm que estar aí de acordo com esse planejamento pedagógico. Terceiro, critérios também que possibilitem que o aluno reflita sobre cada nível de desempenho. Né? Como na rúbrica anterior, você tem diferentes níveis, o aluno pode observar o que é esperado dele. Ele pode observar qual é o próximo nível, qual é o nível anterior e onde que ele está localizado. Para que ele também entenda isso como feedback, né? Para o seu próprio desempenho e possa almejar novos desempenhos, né? Novos aprendizados. Mas um item é que é importante valorizar, né, diferentes habilidades exigidas para o cumprimento da tarefa. Então, os critérios também têm que ser variados, né? Então, pode ser inserido, por exemplo, um critério de trabalho em grupo, né? O estudante colaborou com o trabalho em grupo, o estudante não colaborou com o trabalho em grupo, o estudante, além de colaborar com o trabalho em grupo, ele ainda organizou as atividades, organizou as tarefas, né? Foi um líder do trabalho. Então, essas habilidades, que são, não necessariamente são habilidades que referem-se ao aprendizado daquele conhecimento ou daquele objetivo proposto pelo professor, mas são habilidades socioemocionais, são habilidades de trabalho em equipe, elas também podem estar inclusas na rúbrica, certo? Elas também podem fazer parte da rúbrica. E por último, aqui, a valorização dessas atitudes educacionais e socioemocionais, né? Sempre que a atividade assim o permitir. Então, essa atividade de debate, por exemplo, o estudante conseguiu ouvir, né, os outros estudantes do outro lado do debate, conseguiu fazer um movimento de escuta, conseguiu respeitar o tempo de fala, né, conseguiu trazer argumentos concisos para a sua fala. Então, valorizar sempre essas atitudes também, quando a rúbrica assim o permitir, certo? Vamos olhar aqui também, né, um exemplo de rúbrica, na verdade, para, por exemplo, um trabalho em grupo, né? Acompanhe comigo aqui no quadro. Então, nós temos, por exemplo, esses 2 critérios. Um critério referente à desenvoltura do estudante na apresentação do trabalho e um outro critério referente à organização do estudante ao longo desse processo, né? Ao longo do processo todo, né? De todo o período de trabalho. Então, o aluno, por exemplo, que não atingiu a rúbrica no primeiro critério é aquele aluno que não conseguiu apresentar o trabalho. O que atingiu parcialmente é aquele que apresentou, mas teve pouca desenvoltura, teve dificuldade com a apresentação, né? O que atingiu o objetivo é aquele que conseguiu apresentar o trabalho e demonstrou uma desenvoltura adequada para essa apresentação. E o que superou é aquele aluno que apresentou o trabalho, demonstrou muita desenvoltura e domínio sobre o tema. É claro que nós temos, assim, estudantes com diferentes habilidades. Estudantes que têm mais facilidade, por exemplo, para a apresentação de um trabalho, estudantes que têm menos facilidade, certo? Então, um estudante que tem menos facilidade, que tem dificuldade de falar em público, tem uma timidez muito grande, se ele consegue partir de um ponto e chegar em outro, se desenvolver, ele também pode ser muito bem avaliado aqui, porque ele superou-se a si mesmo. Ele se superou, né?
superou os próprios objetivos, superou as próprias dificuldades dele para conseguir estar diante, por exemplo, de uma sala e apresentar um trabalho, coisa que antes ele não fazia. Então a gente também pode partir do princípio de que tinha um ponto de partida. Se ele partiu de um ponto e conseguiu chegar em outro ponto, ele também pode estar superando os próprios objetivos dele, né? Então isso aqui é só um exemplo, mas essa rubrica pode ser modificada, também individualizada, certo? E sobre a organização? Por exemplo, um estudante que não atingiu, aquele que não conseguiu manter uma organização ao longo do processo, por exemplo, o que atingiu parcialmente ele conseguiu ter organização, porém ele precisou de muito auxílio externo, tanto de colegas quanto de professores, e aquele que atingiu o objetivo, ele conseguiu se organizar necessitando de pouco auxílio externo, né? E aquele que talvez aí tenha superado o objetivo é aquele que conseguiu se organizar de forma autônoma e ainda ajudou os outros, né? Os outros estudantes a se organizarem, tá? Então vejam que as rubricas são um exemplo, né? Claro, né, de rubrica, mas elas também podem ser personalizadas, né, de acordo com a sua intencionalidade pedagógica e com o seu grupo de estudantes. Bem, muito obrigada pela atenção e desejo bons estudos. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ana Cecília Rodrigues e vamos para as dicas do professor, certo? Primeiro é importante lembrar e ressaltar que as indicações a seguir, elas estão disponíveis ali na nossa biblioteca virtual, né? Muitas delas estão disponíveis e outras você pode encontrar em sites acadêmicos como o Cielo, repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet. Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional. Então vamos lá para a nossa primeira dica de leitura, né? É um e-book sobre didática que está disponível lá na biblioteca virtual de vocês, né? Nesse planejamento, né? Nesse e-book, né? Na verdade, você encontra aí dicas de planejamento, dicas sobre tendências e abordagens pedagógicas da didática, né? Importância, né? De se planejar para a sala de aula, de como organizar esse processo de ensino-aprendizagem e as diferentes concepções de avaliação, né? Fala também um pouquinho do impacto dessas concepções lá nos sistemas educacionais, né? E tem também uma reflexão bem bacana sobre a prática docente. Então é um e-book presente ali na biblioteca virtual de vocês, tá bem? A segunda dica, a segunda indicação de leitura é outro e-book, e-book de avaliação na educação. Ele traz aí diferentes tipos de avaliação e impacto que elas têm nos sistemas educacionais, né? E aí traz também várias teorias, ideologias em relação a estes processos avaliativos. Compreender a avaliação, entender a avaliação é muito importante, crucial para que você possa fazer boas avaliações com os seus estudantes. Então, recomendo muito, né, aprofundarem-se aí na questão da avaliação na educação. Então, chama-se Avaliação na Educação, também está disponível lá na biblioteca virtual de vocês, certo? Próxima dica do professor aqui é uma entrevista sobre a formação dos professores de matemática no canal Conexão, do canal Futura, tá? E aí a questão que está colocada aqui nessa entrevista é como é que a formação dos professores de matemática pode ser melhorada. Então, ao longo dessa disciplina, falamos muito sobre esse tema. Então, essa entrevista está bastante interessante. Vocês podem obtê-la através do YouTube gratuitamente, acessá-la. E tem, assim como esse material, outros, né, nas plataformas que falam sobre a formação dos professores. Então, é sempre interessante e importante estarmos a par deste assunto e das novidades relacionadas a este assunto. Por fim, as nossas referências bibliográficas utilizadas, utilizamos aqui alguns livros. Esse livro, 10 Princípios para a Aprendizagem Visível, ele é de um autor chamado John Haidt. Ele é bastante interessante, fala sobre a necessidade da gente enxergar a visibilidade do nosso processo de ensino-aprendizagem, né? Tem alguns artigos científicos que estão disponíveis nas plataformas, né, gratuitas, e tem também aí os e-books, né, citados aí para vocês, tá bem? Muito obrigada pela atenção, desejo bons estudos.